Bom, boa noite, gente. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos da sala. Boa noite a todos vocês aí, meus queridos irmãos, amigos da rede Amigo Espírita, que nos ouvem. Seja bem-vindo, Júnior, Anjo, Miguel. Beto me ouve, coloque um ok na sala. Nós não testamos, mas vai dar certo o som, ok? Então hoje nós vamos aqui na sala Falando Espiritismo na Rede Amigo receber o nosso amigo, irmão, trabalhador da doutrina, Carlos Alberto Braga Costa, né? Nós chamamos-o mais carinhosamente Beto Costa. E ele vai estar falando para nós. Nós é que agradecemos, Beto, do Evangelho, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então vamos, neste momento, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso querido Mestre, a espiritualidade amiga, que sempre se faz presente quando nos reunimos. E assim, Senhor, agradeço em nome de todos a oportunidade de estarmos unidos com o objetivo do estudo. Agradeço pela capacidade de aprendizado, de assimilação e a bênção de podermos aprender. Peço que nos guie sempre no caminho de luz, para que possamos perceber nossos erros e aprendermos com eles. Peço a capacidade de entendermos e aceitarmos nossas dores. Peço que nos alerte quando estivermos inertes e desperte em nós a vontade do trabalho no bem, na caridade. Que possamos levar o amor onde impera o ódio, que possamos ser seres humanos melhores e seguirmos nosso caminho na maneira mais próxima de suas leis morais. Peço pelos irmãos em sofrimento que possam encontrar a paz. Peço entendimento e cumprimento de suas leis naturais, que a sua bondade infinita nos estabeleceu. Permita, Senhor, que possamos sempre aprender sobre elas e assim encurtarmos ao máximo o caminho que nos levará à semelhança do teu ser. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade única, reunidos aqui em seu nome. Graças a Deus. El Pesca, seja bem-vindo, muita paz e muita luz. Então, eu peço, Beto, para você levantar a sua mãozinha. Você pode ignorar a mãozinha do Anjo e da Isis, que estão ali tão somente para proteger a sala. Então, a palavra é com você. Então, neste momento, eu estou descendo, Beto, e é com você, ok? O Beto, meus irmãos, é a primeira vez, né, que ele está aqui no Pautal, que seja iluminado. Queridos amigos, que Jesus possa nos abençoar nesse momento. Vocês me ouvem com qualidade. Que bom. Inicialmente, gostaria de agradecer do fundo do coração essa bendita oportunidade de estar com você, sendo acolhido com tanto carinho, com a legítima fraternidade que deve nortear as nossas ações em se tratando de doutrina espírita que revive o cristianismo nesses tempos tão importantes na nossa caminhada evolutiva. Eu peço desculpas pelo movimento da tarde, onde nós tivemos alguns problemas técnicos, e eu brinquei com a nossa querida moderadora no início, que na hora que ela começou a prece inicial, começou a cair uma chuva torrencial em Belo Horizonte. Aí eu pensei comigo, meu Deus,
mas agora a gente está percebendo que a espiritualidade está aqui conosco e que possamos ser felizes na nossa troca de experiência. Gostaria de tentar, como é a primeira vez que nós estamos com vocês, da gente tentar fazer um trabalho extremamente interativo, em função da nossa pouca experiência. Inclusive, estaremos observando de uma forma pontual aqui as perguntas, as colocações, e esperamos poder atender a todos. Somos aqueles, repito, que estamos na condição de trabalhadores num primeiro estágio. Então, o que nos felicita nessa noite é poder estar trabalhando com vocês com o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que tem auxiliado a milhões de corações e que a gente sente que nesse momento em que passa a humanidade, nós precisamos de estudá-la, não só ler como mensagens esparsas, mas procurar retirar do conteúdo literário toda uma planificação da espiritualidade maior que teve nas mãos e no coração de Allan Kardec, o grande apóstolo da verdade, que veio abrir para nós um tempo de muitas transformações. E o nosso objeto hoje de reflexão foi designado pela coordenação refletirmos sobre o capítulo 20º, que é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Se vocês também nos permitem, nós gostaríamos de ler a passagem, a parábola que inicia o capítulo, que é intitulada a parábola do festim das bodas, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20º, no versículo 1º ao 16º. As palavras do Rabi da Galileia. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo os outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram-lhe eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora,
e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim conclui o mestre: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Repetindo, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 1 ao 16. Eis aí o nosso desafio: refletir sobre um texto tão expressivo. Me recordo agora de um determinado diálogo que está registrado por Emmanuel no livro Renúncia, psicografado pelo nosso veleiro do bem, Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, o Chico, o nosso tio Chico, em que o padre Damiano dialogava com Alcione, num estudo do Evangelho sendo realizado numa noite em que as vibrações do cristianismo na sua pureza envolviam as diversas dimensões ali representadas. E Alcione, num determinado momento, estava lendo um texto muito longo. Então o padre Damiano faz um convite para ela: por que não estudarmos versículo por versículo? Porque quando a gente faz a análise de um versículo, nós vamos como que entendendo o texto na sua pujança. Mas o mais importante, como inclusive ensina Emmanuel na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos como que formando um colar de pérolas. E o que é mais importante no Evangelho não é ficarmos presos apenas na história em si, na narrativa, embora transcendente em suas expressões, mas procurarmos tirar o espírito da letra, trabalharmos os nossos sentimentos, de sorte que aquele movimento deixe de ser apenas um instante em que a nossa racionalidade vai ser acionada. Embora a intelectualidade caminhe à frente, mas é importante nós projetarmos o homem novo, ou o filho do homem, como afirmava Jesus, que representa o futuro que nós tanto ansiamos. Por isso é que Jesus sempre, quando indagado sobre o reino dos céus, ele trabalhava as metáforas, as parábolas, que são textos que viajam no tempo e nos remetem principalmente a uma representação que nos leva àquele movimento da simplicidade do campo, dos diálogos entre aquelas pessoas mais simples, despojadas, ou mesmo naquele movimento que define o diálogo entre os intelectuais que precisamos de nos curvar diante da magnitude de Deus. Hoje à tarde, conversando com vocês, nós lembramos do capítulo 18 de Mateus, que, se vocês me permitem, retornamos a ele, quando Jesus foi questionado quem era o maior no reino dos céus. A pergunta do intelectual, e o educador
que não se prende à pergunta? Prestemos atenção nisso, porque isso mexe profundamente com todos os projetos da educação espiritual. O educador atende ao educando. Porque nem sempre a pergunta, ela estabelece a real necessidade do indagador. Então ele, atendendo àqueles que o procuravam, ele pede que traga uma criança, coloca no meio deles. E se a pergunta era quem era o maior no reino dos céus, a pergunta não tardou atendendo aos educando. Que enquanto nós não nos convertermos, primeira ação, e nos tornarmos ou nos fizermos igual a criança, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Então a questão não é ser o maior. A questão é poder entrar. E para entrar, nós temos que movimentar primeiro a conversão, que é a adesão consciente da vontade aos ideais. E é o que muitas vezes alguns religiosos utilizam como práticas exteriores, ritos litúrgicos. A conversão se dá na adesão consciente ao bem, na ação do dia a dia. Porque só assim que nós vamos para o segundo estágio, que é nos tornarmos. E o interessante é porque ele faz a alusão à criança, que representa simplicidade, né? Não estamos aqui nos referindo à criança espírito reencarnado, mas a criança como pureza da alma. Vocês estão nos convidando e nos acolhendo nessa sala com um verdadeiro sentimento que para mim representa a pureza da alma, porque não há nenhum interesse a não ser trocarmos experiências a partir da divulgação da doutrina espírita, que é o que nos move nesse instante, nesse atual estágio evolucional. Então, a pureza da alma é imprescindível. E nessa passagem, depois dessa rápida introdução, que veio para nós aqui por força de necessidade, confesso que não estava preparado, nós vamos fazer uma análise rápida do texto, porque conforme nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto é muito longo. E se formos nos deter nos seus detalhes, nós podemos encontrar inclusive algumas incongruências. Então nós nos referimos ao último momento, Jesus chegando à Cidade Santa. Lembremos do testemunho e também da definição da partida. E nesse momento, para que ele pudesse falar nesse contexto, ele inicia falando sobre o reino dos céus, fazendo uma associação com um pai de família. Isso para nós é de extremo valor, porque o pai de família, na colocação da passagem, ele sai de madrugada para convidar, para assalariar trabalhadores, a definir para nós que Deus, na sua infinita bondade, está nos convidando desde o primeiro momento, para continuarmos o nosso processo do aprendizado. O vinde a mim é um convite que ecoa na eternidade. E aí nós podemos relembrar do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso para nós define um ponto de extremo valor. E o interessante porque, sem entrar, vou repetir nos detalhes do texto, mas ele sai para assalariar em 4 momentos. Na hora terceira, que vai representar as 9 horas, a hora sexta, que vai representar o meio-dia, a hora nona às 15 horas, a hora 1/10 às 17 horas. É muito interessante observar, porque nós precisamos de contextualizar essa passagem. Vamos pensar naquele senhor que chega numa praça, né, para encontrar pessoas para trabalhar para ele. Num primeiro momento é como se, nos dias atuais, é como se ele chegasse numa praça e ali encontrasse mercadores, taxistas, vendedores ambulantes, pessoas que trabalham
em N condição de prestação de serviço. E ele vai exatamente naquele ponto que era a sua necessidade. E ele vai encontrar, aí que entra um pequeno problema do texto, de questão de lógica, porque ele vai encontrar pessoas durante o dia inteiro. Os primeiros ele convida e dá aquela ideia de que convida a todos, mas apenas alguns aceitam o convite. Aí ele vai retornando ao longo do dia. E até que ele chegue no último momento, que é a hora 1:10, às 17 horas, mesmo assim ele aí encontra trabalhadores. Então, teoricamente, esses que ficaram até às 17 horas, eles ficaram, vamos pensar, numa situação de não ter o que fazer. Então aqui é que entra alguns pontos polêmicos que os exegetas tentam reencontrar a solução. Mas como nós afirmamos, não é esse o nosso foco. O nosso ponto principal para a gente atender as reflexões, encaminhando para que Allan Kardec nos propõe no Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente refletirmos sobre, primeiro, o momento em que nós estamos vivendo. Estávamos hoje fazendo algumas pesquisas e achamos um texto de muita relevância para nós, que está no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Exatamente no capítulo que define a reencarnação do nosso querido Bezerra de Menezes. Aconteceu no plano espiritual uma reunião, e nesta reunião, liderada pelo benfeitor espiritual do Brasil, Ismael, o nosso querido anjo guardião, se assim podemos expressar, ele define os acontecimentos que estavam envolvendo o orbe com a chegada, por exemplo, da doutrina espírita. O espírito de verdade vindo à Terra para promover uma grande mudança. E é muito interessante porque, já falando da reencarnação do nosso próprio Allan Kardec e um séquito de companheiros que vieram auxiliá-lo, quando ele chega no ponto que vai definir projetos futuros, ele fala que estava acontecendo um movimento que iria definir uma mudança radical nos próximos 100 anos. E que iria, esses 100 anos, ter uma importância para preparar os próximos 100 anos, que definiriam, inclusive, o final do século XX e o início do século XXI. E, quando estávamos analisando as datas, ficou um ponto para nós que colocou uma pulga atrás da nossa orelha, como a gente fala aqui na roça, aqui em Minas Gerais. Porque ele encerra a palestra e Humberto de Campos termina o capítulo dizendo assim: e aí, no dia 29 de agosto de 1931, reencarna Dr. Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, que todos nós sabemos que foi um trabalhador que define para nós um instante extraordinário no que reporta o cristianismo redivivo nos tempos atuais. E aí, fazendo algumas contas, nos chegou também, já dentro dessa projeção de 100 anos, que praticamente 100 anos depois, foi o período que inicia o mandato mediúnico de Francisco Cândido Xavier, de uma forma oficial, porque foi em 1931 que Emmanuel se fez visível para ele lá no açude, a história que todos nós conhecemos. E nós todos sabemos que a partir desse, principalmente o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, a espiritualidade encontrou na Terra um verdadeiro, vamos dizer assim, uma grande embaixada para que as vozes do céu pudessem voltar para dar continuidade de uma forma, vamos dizer assim, efetiva, aquele projeto que foi estabelecido nos 100 anos anteriores,
com a chegada da própria codificação espírita com Allan Kardec. E aí, como Humberto de Campos registra a fala de Ismael, que seria a preparação para os 100 anos que adviria, e que a partir desses 100 anos nós teríamos na Terra, especificamente no Brasil, um grande movimento que iria contribuir para, vamos dizer assim, para a transformação de todo um contexto social, nós ficamos pensando nesta passagem que nos caiu, que nos chegou com tanto carinho, um livro aberto pela nossa querida amiga mediadora, que quando estávamos definindo o tema, ela perguntou o que a gente poderia abordar, e eu disse para ela que o trabalhador é aquele que tem que servir a Jesus, não é Jesus que tem que nos servir. Então eu pedi que ela definisse as regras, e ela abriu então o Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu para nós essa passagem, os trabalhadores da última hora. Então vamos aqui, sem nos alongar, porque o tempo não nos permite esmiuçar com tantos detalhes, que se a gente for fazer uma conta simples, de 100 com mais 100, 100 anos definiria o ano de 1931 com a chegada de Chico Xavier e mais um grupo muito importante de médiuns e trabalhadores espíritas nas suas mais diversas funções. E que estes realizaram um trabalho de fôlego, aonde a doutrina espírita codificada por Kardec, ela foi como que dinamizada por uma obra vastíssima e de uma qualidade inquestionável no simbolismo dos 400 livros deixados pelas mãos luz de Chico e de tantos outros. Repito, eu falo Chico, mas para definir que ele representa um núcleo que estava, esse núcleo, oferecendo oportunidade de trabalho para um número que nós não temos como mensurar. E que de trabalhadores, que muitos desses conseguiram realizar o que lhes competia, e outros que não foram tão felizes, e que dentro de uma matemática natural, nós podemos até chegar já a concluir que estes trabalhadores lá daqueles tempos, lá de trás, já podem estar perfeitamente envolvidos dentro do concerto do movimento espírita. E aí vamos continuar a conta dos 100 anos e nós vamos cair exatamente, né, no século XXI, num período que nós estamos caminhando a passos largos. Então vem aquela seguinte pergunta, ou aquela reflexão que nós que estamos estudando com tanta humildade e tanto cuidado, costumamos nos fazer. O que vem a ser, afinal de contas, trabalhadores da primeira, trabalhadores da última hora? Nós sabemos dos estágios evolucionais, que Deus vai nos concedendo oportunidades de acordo com o nosso interesse, de acordo com o nosso investimento e de acordo, obviamente, com as nossas possibilidades. Nós costumamos a refletir dizendo o seguinte, que todos nós estamos em busca de vencer os nossos limites, que são definidos pelo nosso campo mental. Uma busca constante de aprender e de operacionalizar, de nos conhecer e de projetar novas construções. Mas que a natureza não dá salto, ou seja, a providência divina nos oferece. Mas a sabedoria também define que é necessário que cada um tenha o seu time, que as coisas aconteçam dentro de um planejamento superior, mas ao mesmo tempo dentro de uma organização pessoal, de grupos, da coletividade, de nações, enfim. Então, o que nos chega nesse momento? Aquela ideia de que nós podemos estar independente da posição,
de estarmos na primeira, na segunda, na terceira ou na última hora. Se formos numa análise simples, os trabalhadores da primeira hora, no caso da própria história do cristianismo, não tem como nós afirmarmos que eles foram os discípulos de Jesus, que ele formou um colégio apostólico de 12 emissários, que depois esse colégio se transformou num colégio de 70 emissários, e depois se transforma num colégio de 500 emissários, como narra, por exemplo, Humberto de Campos no livro Boa Nova, uma das obras que Chico tinha um carinho todo especial quando se referia a ela. E até afirma Humberto de Campos, naquele capítulo intitulado Os 500 da Galileia, que jamais na história da humanidade um daqueles apóstolos de Jesus deixou de estar acompanhando o grande rebanho, dentro daquela ideia da multiplicação dos pães, da transformação das ovelhas, para que elas pudessem um dia ser um grupo só, um só rebanho, um só pastor. E nós estamos dentro desse processo, seja por ideal, ou seja pela própria imantação carinhosa desses amigos que nos tutelam, que como agora, nos mantêm vinculados nesse espaço de bênçãos. Eu não tenho dúvida de que nós todos, nesse momento, fomos escolhidos, fomos inspirados, como nós afirmamos no início, não para escutar uma pessoa, que eu sou aqui apenas um instrumento. E vocês estão vendo que sem muita habilidade, que de vez em quando cai a conexão. Mas, como aqueles corações que estamos sendo convidados para refletir sobre a importância da posição que nós ocupamos dentro do contexto íntimo da administração dos nossos valores, dentro do contexto familiar, dentro desse grande movimento que já pode estar nos abraçando, que é o movimento do cristianismo para o século XXI, um cristianismo mais autêntico, um cristianismo mais pungente no que reporta a essência dele, como nos foi legado por Jesus há 2000 anos atrás. Um movimento em que as diversidades, as diferenças, elas na realidade funcionam como peças de uma engrenagem que visa o encaminhamento de um carro que nós podemos tratá-lo como o carro da evolução. Ou seja, nós vivemos num contexto social, nós somos gregários, é lei natural, e nós aprendemos isso com Allan Kardec no livro dos Espíritos, aonde nós vamos como que, a partir do momento em que a gente recebe um convite e atende esse convite, nós somos como que abraçados por esse Pai que quer nos assalariar. Agora um ponto importante. Não nos assalariar pela quantidade de trabalho que nós fazemos, pela quantidade de horas que nós dedicamos, mas acima de tudo, pela nossa capacidade de nos embrenhar na qualificação do que a gente faz. Esse é um ponto que o texto fica para nós, traz para nós com expressões assim de muita sensibilidade. Porque muitas vezes, como nós conhecemos essas questões das horas, porque eu acredito que alguns de vocês, como eu, já recebemos convites, inclusive, para representar movimentos sociais, ou religiosos, ou políticos, e alguns deles nós fomos, vamos dizer assim, mais felizes, outros menos felizes, porque nós precisamos de começar a tratar a evolução com uma visão assim mais positiva. Embora entendamos que os espíritos lidam muito conosco com essa questão do karma, com essa questão das nossas dívidas,
exatamente mais com o sentido de nos dar uma sacudidela. Mas os espíritos superiores, na essência, eles lidam com a gente com muito carinho. E da mesma forma, nós precisamos de ter esse carinho para conosco mesmo. Nós já fizemos algumas coisas importantes. Nós já fomos chamados em alguns pontos e nós já atendemos. Embora outros chamados, ainda a acústica do nosso coração não conseguiu nem registrar. Exatamente porque nós somos ainda muito incipientes. Nós ainda temos dificuldades em sermos determinados. Mas exatamente porque não temos ainda recursos na intimidade para estar assim com tanta pujança no trabalho como esteve aqueles cristãos dos primeiros momentos. Eles tiveram, né? E a palavra até saiu trocada e a imagem de Estevão nos veio assim com muita força. Porque Estevão, por exemplo, o primeiro mártir do cristianismo, né, dentre os discípulos, foi uma daquelas almas de mais sensibilidade que entenderam a mensagem. A gente vê nas próprias narrativas de Emmanuel que era um espírito que estava muito à frente dos demais. E que esteve entre eles exatamente para mostrar a importância da fertilização psíquica, que se dá a partir do momento que nós somos tocados por aqueles que a gente percebe que oferecem frutos mais sazonados. Até diga-se de passagem, porque é um assunto que precisa de ser tratado com cuidado. Porque a fertilização, ela não se dá, vamos pensar nisso, hein? A fertilização, ela não pode se dar de cima para baixo. A enxertia espiritual não se dá como se dá a enxertia no plano físico. Aqui, a gente faz uma enxertia de uma laranja melhor numa laranja pior para que nasça um fruto mais qualificado. Em nível espiritual, nós somos abraçados, envolvidos por aqueles que já estão mais à frente. Mas a enxertia verdadeira se dá do pior para o melhor. Vamos procurar refletir com Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, quando ele vai tratar da enxertia. A enxertia psíquica, ela se dá nesses termos. Somos aqueles frutos que precisamos de conviver com aqueles outros que já caminharam mais um pouco. Isso é um ato de inteligência, não é? Eu tinha muito isso na minha intimidade quando jovem, quando eu costumava dizer assim, o jovem, nós temos que conviver com as pessoas mais velhas, porque elas têm mais que ensinar. Isso era um lema que eu adotei meio assim, intuitivamente. E hoje eu entendo com mais clareza o que vem a ser isto. Nós temos que estar perto daqueles que podem nos dar. Mas o que é mais importante não é a oferta deles. É a dádiva ser incorporada por nós no tempo e no espaço de Deus. E para isso, nós precisamos de colocar isso em prática. É o grande projeto que Allan Kardec coloca para nós, em toda a sua obra. E nós não podemos olvidar que Allan Kardec foi um grande educador. E que passou por uma escola que teve uma pujança fantástica na vida dele, para impregná-lo, ou para fazer que ele relembrasse a sua, vamos dizer assim, a sua envergadura como educador, que se tornou através dos tempos. Ele conviveu com o educador Pestalozzi, e a gente não pode esquecer isso. Pestalozzi, que trabalhava tanto com ele sobre, no que reporta a educação que se dá pelo sentimento. O educando precisa de ser tocado no seu coração. Por isso Pestalozzi apresentava a trilogia da importância de se educar a mente, né, o cérebro, a inteligência, educar o coração, que é cuidar das virtudes, do sentimento, mas também cuidar das mãos. Isso é importante, educar as mãos. Educar as mãos é operacionalizar com sentidos, que aqui nós podemos representar como o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão.
que só vão ser educados a partir do momento que nós colocarmos a mão na instrumentalidade da vida. Era, por exemplo, o que Tiago queria dizer para nós na sua Epístola Universal, no capítulo 2, quando falava que a fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela não traz para nós vamos dizer assim, uma fixação de caracteres. Porque educação, aí nós podemos relembrar Allan Kardec na questão 685 do Livro dos Espíritos. A educação é a arte de formar caracteres, implementar novos hábitos. Essa é a educação espiritual. Então, como que nós podemos falar em atendimento ou numa posição espiritual de mais relevância, se nós ainda ficamos como que caminhando na periferia dos fatos? O convite do Evangelho para nós ainda, ele ainda tem uma significação que visa muito mais um processo terapêutico dentro das nossas necessidades, das nossas dores que ainda campeiam com tanta força. O Evangelho para nós ainda é aquele pão que a gente não consegue achar lá fora, né? O Evangelho para nós ainda é algo que efetivamente tem que nos ofertar. É o divino que está nos atendendo. É aquela voz do pastor que ainda diz para nós, como por exemplo na descrição de João, no capítulo 14, no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Existe uma eternidade para ser trabalhada. E quando Jesus trabalha esse texto, né, Allan Kardec, de uma forma brilhante, nos explica que a casa do pai é o universo. Mas as muitas moradas, né, são os planetas, as estrelas, os mundos, mas também são as moradas interiores. Não é? É o nosso estado de alma, é a nossa condição de estar habitando, habitando os céus, e a passagem vem falando do reino dos céus, ou ainda estarmos vinculados ao inferno. E o inferno para o espírito agora virou umbral, porque quando a gente quer se referir a um inferno só muda a palavra e define o que quando nós nos referimos ao umbral? Região de cárcere, região que nos macera, região que vai nos segregar de um contexto. Sabemos que existe. Os textos são claros, vieram através de tantos médiuns, principalmente com a pujança de André Luiz, mas outros que falaram do mundo espiritual no século XIX, no século XVIII, no século XVI e por aí vai. Mas nós precisamos de dinamizar essas moradas com as nossas ações no bem, para que a gente não tema tanto, para que a gente não fique tão preso nos convites que nos são feitos pelo mundo. Porque dificuldade para os convites do céu nós temos. Agora, facilidade para atender os convites da terra, nós temos muito mais. Tanto que o próprio Jesus define para nós, em Lucas, quando ele fala que a gente tem que tomar cuidado com as portas largas. As portas largas do mundo que nos levam à perdição. Porque efetivamente o que vai definir para nós o aceitar ou não o convite é passar pela porta estreita. Não é? A porta estreita do abrir mão, não é? A porta estreita do renunciar, do sacrificar. Não é? E quando eu falo assim, para a gente não ficar muito religioso, para a gente não ficar muito místico, o sacrifício é a gente ter coragem de dormir no hospital com a mãe. O sacrifício é muitas vezes abrir a bolsa para atender o seu irmão. Não é? O desafio muitas vezes é ir lá almoçar com a sogra. Não é? Porque costumamos ir almoçar com a sogra, mas no fundo a gente está pensando que ela ainda é jararaca, que dorme enrolada numa cama redonda, meu Deus. Não é? O nosso desafio é tratar com o marido, como nós estávamos escutando a palestra do companheiro aí, que eu gostaria de receber o link, porque eu quero escutá-la com calma, porque eu achei ele muito didático,
na exposição dele, no que reporta aos nossos desafios familiares, conjugais. Esse é o nosso desafio, não é mesmo? Para muitos o desafio pode ser a doença, não é? Pode ser a obsessão, mas enfim, o desafio não está efetivamente em a gente sair para revolucionar o mundo. Tem um companheiro que está dizendo que a sogra, se eu quiser a sogra dele, eu posso ficar com ela. Ô Zé, né? Desculpa, estou te chamando de Zé porque eu estou vendo aqui. Mas assim, eu gostaria muito de recebê-la. Mas se eu receber a sua sogra, meu amigo, é como se eu estivesse tirando a sua chinela havaiana, como eu costumo brincar aqui. Porque os nossos desafios, eles têm o nosso número. Eles têm a nossa cara. Por isso é que o Chico Anísio, coitado, está no hospital, falava que ela não deformava, não soltava tiras, etc. Porque é o nosso desafio. Todos aqueles que estão conosco, são eles que representam o convite do Senhor. Ou será que nós espíritas estamos achando que o convite da primeira hora e da última hora vai chegar através de Emmanuel, de um benfeitor que nós temos, que vai nos visitar lá no açude e falar assim: queres exercer a mediunidade com Jesus? E a gente ficar todo sensibilizado, não é? Porque um anjo do Senhor veio nos chamar para sermos aqueles que vamos representar o mundo espiritual superior. Meu Deus, como somos infantis. O Chico costumava dizer para os amigos íntimos que muitos queriam ser médiuns, não é? Estar trabalhando com ele, achando que ele, o Chico, só via Emmanuel, Sheila, não é? Só via aqueles espíritos que a maioria deles ele não declinava os nomes, porque não era esse trabalho dele. Porque se ele fosse declinar os nomes, ele seria muito mais incompreendido do que ele foi, não é? Porque o Chico, né, eu gosto de lembrar isso, o Chico se tornou unanimidade da década de 70 para frente. Porque lá atrás o Chico era questionado por grande parte dos espíritas que procuravam nele apenas o que ele podia trazer do mundo espiritual, e esquecia o lado humano dele, esquecia das dificuldades dele. Ou ele era o santo ou ele era o demônio. Então esse é o nosso desafio. Nós não estamos nesse momento e não podemos focar assim como aqueles agentes missionários que vamos mudar o mundo lá de fora. O nosso desafio maior é mudar o mundo íntimo. Porque nós mudando o nosso mundo íntimo, automaticamente a gente acaba contribuindo para auxiliar o coração que está conosco. Até quando também falamos desse assunto, eu me recordo de um adágio chinês, que diz assim, que o primeiro impulso de uma alma nobre, quando se depara com a verdade, é querer transformar o mundo. Mas depois de caminhar por muitas vias de sofrimento, de dificuldades, de desafios, depois de perceber que o mundo, grande parte dos corações que amamos não estão prontos para ouvir o que para nós é importante, essa alma caindo em si depois de sofrer, há de perceber e ser humilde e adquirir sabedoria para efetivamente procurar não transformar o mundo lá de fora, mas transformar a própria morada, a própria intimidade. E esse momento, queridos amigos, é um momento que nós estamos sendo convidados para rever os nossos conceitos. Tenho isso para mim. O movimento espírita está caminhando para um estágio muito importante. Porque a época dos grandes líderes, dos grandes missionários, eu tenho para mim que ela tá se passando. Porque Allan Kardec faz uma previsão que no futuro todos seremos responsáveis. Então a época do Chico, do Divaldo, de tantos outros baluartes, está acabando. Está acabando porque esse bastão está sendo passado para cada um de nós espíritas, que precisamos de nos dignificar, que precisamos de enaltecer a moral, que precisamos de entender realmente a doutrina como um projeto de educação moral,
através da vivência da caridade, porque fora dela não tem salvação. E quando Kardec fala para nós, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós hoje estamos caminhando para entender a caridade na sua real essência, porque durante muitas décadas nós fizemos caridade só para o outro, não é? Embora os outros companheiros precisam de ajuda, aqui no Brasil é assim. Nessa época de chuva aqui em Minas, o negócio é complexo. As comoções, né? as avalanches, as inundações, todos nós estamos sendo convidados para tirar um cobertorzinho de dentro de casa, ou doar alguma coisa. E isso é importante, porque, diga-se de passagem, nós europeus que estamos reencarnados aqui, ou asiáticos, né? Fazendo uma alusão aos movimentos que antecederam a nossa chegada à pátria do Evangelho, esse momento é importante, mas a essência da caridade é benevolência, é indulgência, é perdão às ofensas. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Então meditemos, mas nós não podemos, não é nesse momento, esquecer desse planejamento que atende à coletividade. E como espíritas, nós temos um papel muito importante. E como nos afirma o Espírito de Verdade, conforme a mensagem inserida nessa obra Luz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis. Observem bem, os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Por isso, meus queridos amigos, que Deus possa nos abençoar nesse momento, para nos dar força e, acima de tudo, sensibilidade para entender esse anúncio que está chegando para todos nós, esse convite que nos chega, porque nos tempos que nós estamos vivendo, o processo passa rápido, porque é a espiral que vai definindo que quanto mais se aperta a laçada, mais as coisas vão acontecendo. Então, antes, muitos trabalhavam, tinham que dedicar a vida inteira pela propagação do Espiritismo. Hoje a gente tem um dos grandes desafios, que é a falta de tempo. Administrar o tempo está sendo complicado. Certa feita, eu conversando com o Divaldo, enviei um e-mail para ele, ele me falou muito carinhosamente como lhe é peculiar: meu irmão, me perdoe, mas administrar o tempo está complicado, eu não respondi seu e-mail. Então a gente vê que esses desafios para nós definem a necessidade de nos aprimorarmos pelo estudo, nos candidatarmos às ações realmente mais essenciais e aproveitarmos essa oportunidade bendita, inclusive aquela de nos colocarmos na condição de espíritas evangélicos, espíritas cristãos. Chico e Emmanuel, sempre que se referiam ao Espiritismo, falavam do Espiritismo com Jesus. Nós temos para nós, na nossa insignificância, que se nós não nos espiritualizarmos quanto cristãos, o Espiritismo será para nós um convite que nós não estaremos atendendo, não estaremos sendo dignos de nos dizer seguidores, se podemos assim dizer, na expressão simbólica da palavra, do nosso preclaro Allan Kardec, que deu a vida pela humanidade, traduzindo a doutrina espírita de uma forma prática, simples, para o povo. Porque o Espiritismo veio para o povo. E nós estamos usando agora um recurso que nós não conseguimos ainda dimensionar a importância dele.
Porque nós, como homens, somos vagarosos. Costumo dizer, e falo por mim, que trabalho no movimento espírita, me sinto ainda um amador no que reporta a divulgação espírita. E a gente está vendo os nossos estudos, as nossas reflexões viajar em distâncias inimagináveis, atingindo corações que estão em locais que não têm a mínima possibilidade ainda de ter uma casa espírita, porque são perseguidos. Nós que estamos utilizando do recurso da internet como espaço de convivência, precisamos de meditar o porquê disso tudo. Porque também não podemos ficar presos à internet. Porque senão estaremos nos acomodando. Precisamos de nos movimentar, porque essas células que eu vejo como células benditas precisam de se multiplicarem para que a gente possa, quem sabe, implantar uma casa espírita lá naquele local que tem 1 ou 2, não é? Como o Chico fez, como o Chico trabalhou. E eu estou citando muito o Chico Xavier aqui, vocês me perdoem, sem nenhum laivo de idolatria, mas o Chico é referencial no que reporta as questões práticas que nós precisamos de refletir. O Chico, depois da desencarnação de José Xavier, que se deu no ano de 1939, braço direito de Chico naquelas atividades em Pedro Leopoldo, ele fez reunião pública durante 2 anos sozinho. E foi naquele período, nos conta Arnaldo Rocha, que a mediunidade do Chico, em nível de clarevidência, destampou, se eu posso assim dizer. Ela se abriu, foi naquele período. Ou seja, Emmanuel estava preparando o psiquismo do Chico para se ampliar, porque a clarevidência para ele seria um recurso importantíssimo. Mas ele teve que passar as augúrias, não é? De fazer uma reunião sozinha. Vocês já viveram isso? Não é fácil, não. Aí, para a gente dar um sorriso na intimidade do nosso lar, eu também me recordo de uma história contada pelo coração querido, que foi a sua irmã, Lucília, junto com a sua outra irmã, a Dália, as 2 filhas do segundo casamento do seu João Cândido, quando nos contaram sobre esse período que o Chico fazia reunião sozinho. A Lucília, muito engraçada, nos contou que as 2 pequenininhas subiam no tamborete para chegar da janela e ver o Chico. Aí o Emmanuel orientava que ele tinha que fazer a prece e a leitura em voz alta, fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta. E ali ele ficava, pelo período da reunião inteira. Aí, certa feita, um dia, a Lucília falou para a Dália assim: Dália, até onde isso vai dar, Dália? A Dália falou assim: enquanto ele não morder, não tem problema. Mas no dia que morder, a gente interna. E a gente fica reclamando dos nossos desafios no que reporta a divulgação da doutrina espírita. Portanto, meus bondosos irmãos, queridos companheiros, que nessa noite estamos aqui juntos, e se vocês me permitem, estamos juntos sentados à mesa, numa ceia divina, onde o protagonista dela é Jesus de Nazaré. E eu vejo na intimidade da minha alma ele distribuindo os pães para cada um de nós, delegando esses pães de sorte que nós nos alimentemos e possamos retribuir, não a ele, Jesus, mas retribuir a Deus a dádiva, distribuindo outros pães, os pães da verdade, os pães do amor, o pão da vida, como Jesus se intitula. E ele, junto conosco, eu não posso conceber nessa reflexão que ele não esteja feliz. Porque falar do Evangelho é um grande projeto festivo, é um projeto de alegria. Por isso Emmanuel apresenta Jesus para nós no livro Roteiro como campeão da alegria.
Certa feita, João Cândido Xavier perguntou para Chico se Jesus voltasse à Terra, qual o nome ele teria? Aí o Chico: papai, quem sou eu? Esse mísero trabalhador. O senhor acha que eu teria condição de dar um nome para quem? Para Jesus? Ah, mas você convive com esses espíritos. Tem uns aí que é até metido. Tem um aí que para mim ele chama Manuel. E todo mundo fica chamando ele de Emanuel. E o Chico dava risadas com seu pai, porque era uma família muito feliz, embora com muitos desafios. O nosso querido Chico diz assim: ah, papai, se Jesus é aquele que dá remédio para quem está doente, dá cobertor para quem está frio, sentindo frio, e dá pão para quem tem fome, se Jesus voltasse na Terra, eu não teria outro nome para ele a não ser alegria. Alegria, alegria cristã. E se somos os trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, da 1/10 hora, isso não importa. Se somos dirigentes, não vamos apenas olhar para aqueles que estão há muito tempo, vamos olhar para aquele que está chegando agora. Porque nós não podemos ter preconceito e nem conceder privilégios. Se somos os agentes, se somos autorizados para convidar os companheiros para a tarefa cristã, estejamos abertos para o Filho do Calvário de Jesus, que pode estar batendo na nossa porta, não para procurar a nossa luz, que ainda é lusco-fusco, mas para procurar a luz de Deus, que Jesus é o excelso representante. Por isso ele mesmo afirma para nós, no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Vida, alegria, trabalho, amor e paz. Paz é o prêmio do bom combatente. Paz é o que eu sinto que a espiritualidade deseja para todos nós, nesse momento de intercâmbio, que pode marcar para nós pontos de transformação. Quem sabe nessa noite, ao desligar a equipação, possamos deitar, recostar a nossa cabeça no travesseiro, lembrando de todas essas figuras fantásticas, relembrarmos dele, das histórias, e quem sabe viajarmos para a Palestina para continuar esse banquete no mundo espiritual. Porque o grande lance, nos ensina Emmanuel, não é seguir Jesus. O grande movimento é trabalhar com Ele, por Ele e para Ele, hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, na paz do Senhor. Obrigado, Rosângela. Que Deus abençoe a sua família. Que assim seja. Obrigada, Beto. Deus te abençoe. Muito obrigada por essa linda palestra, né?